Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso ESA 2022. Eu sou Marco Túlio, professor de História aqui do Estratégia Militares, e hoje estamos aqui para falarmos sobre Segundo Reinado, né? Quando falamos Brasil Império II aqui no nosso curso, estamos nos referindo mesmo ao Segundo Reinado, período que vai de quando a quando? Esse tipo de coisa a gente já tem que saber e decoradinho. Então vamos lá. Vai de 1840 até 1889. Show? Lembrando aí que em 1840 tivemos o golpe da maioridade e em 1889 tivemos a proclamação da República. Pessoal, essa é uma aula que eu gosto bastante, né, porque a gente sabe exatamente o que a ESA vai cobrar, né? Não costuma ter surpresas aqui quando o assunto é Segundo Reinado. A gente sabe que tem alguma coisa sobre leis abolicionistas, Guerra do Paraguai, a ESA também gosta bastante, né? A tarifa Alves Branco, algumas questões bem pontuais, mas que são fáceis de serem localizadas no nosso conteúdo, beleza? Então, nós vamos aqui agora dar início à nossa parte teórica e ao final da nossa aula nós também vamos fazer aí alguns exercícios, né, para mostrar qual tem sido a tendência da prova nos últimos anos. Combinado? Então vamos lá. Começando pelos aspectos políticos do Segundo Reinado. Olha só, isso aqui você não precisa saber decorado, tá? Mas é interessante você entender um pouquinho como funcionava a política naquele contexto. Lembra lá da nossa Constituição de 1824? Ela continua valendo aqui, tá? Então existem o quê? 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Esse poder moderador, ele tem um conselho de Estado aí que serve para orientá-lo, né? Toda vez que ele vai tomar alguma decisão, ele pode acionar esse Conselho de Estado. Lembra lá no período regencial que esse Conselho de Estado havia sido extinto pelo Ato Adicional de 1834? Pois é, ele foi recuperado aqui, porque agora o poder moderador voltou a ser ocupado. Então, o Conselho de Estado ele fica extinto por um certo período, mas ele é reativado já no Segundo Reinado. Show? Isso, inclusive, foi motivo de controvérsia nas disputas políticas, porque os liberais, né, que assumem o poder brevemente, mas depois se afastam, eles ficam incomodados quando os conservadores reativam o Conselho de Estado, acreditando que possivelmente eles se utilizariam desse órgão para manipular os interesses aí, as ações do jovem imperador, tá bom? Bom, além do nosso poder moderador, que vocês já devem se lembrar, né, só é exercido pelo imperador. Nós temos também o poder legislativo, e aí ele se divide entre Senado e Câmara dos Deputados. Lembrando que o Senado é vitalício, ou seja, você é eleito para o cargo, você morre no cargo, beleza? Bom, além desse Senado vitalício da Câmara dos Deputados, nós temos também, lembrando que, inclusive, né, o Senado é indicado pelo imperador, tá? Vou colocar aqui, indicado. Enquanto no Legislativo é votação indireta, né? Bom, e aí no Poder Executivo nós temos os presidentes de província, né, que são aqueles governadores mesmo do que a gente entende como Estado, né? Só que na época se chamavam províncias. E aí nesse Executivo, os presidentes de província, eles são escolhidos lá no Rio de Janeiro, tá? Eles não são eleitos pelo povo, não. Eles são escolhidos pelo Poder Central, beleza? Bom, e no Poder Judiciário nós temos o Supremo Tribunal de Justiça. Tranquilo? Deu para entender aí mais ou menos? Então, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Olha só, lembra dos nossos partidos, né, os progressistas e os regressistas? Aqui em 1840 eles vão adquirir outros nomes, né? Os progressistas se tornam o Partido Liberal, enquanto os conservadores, né, os regressistas se tornam conservadores, tá bom? Eles também recebem apelidos, né? Os liberais são conhecidos como Luzias, e já já eu explico por quê, enquanto os conservadores ficam conhecidos como Saquaremas, tá? No caso dos conservadores, eu já vou explicar.
Logo no começo, né, os políticos conservadores que se destacam mais são os do Rio de Janeiro. E um deles tinha uma fazenda em Saquarema, onde aconteciam algumas reuniões. Por isso que eles são apelidados, né, pejorativamente pelos liberais de Saquaremas, tá certo? Olha só, esses partidos, eles têm algumas diferenças, tá? Enquanto os liberais continuam defendendo maior autonomia para as províncias, ou seja, que o poder não fique tão concentrado no Rio de Janeiro, né? Que as províncias tenham capacidade de deliberar sobre assuntos pertinentes a elas próprias, os conservadores, eles defendem a centralização administrativa. Lembra que eles começaram a fazer isso lá com a Lei de Interpretação do Ato Adicional? Pois é, só que eles foram interrompidos aqui, né? A partir do golpe da maioridade, os liberais assumem junto com a ascensão, né, do jovem imperador, e o projeto de centralização dos conservadores ele é brevemente interrompido. Quem são esses indivíduos? Quem são liberais e quem são os conservadores? Bom, ambos são membros da elite, ou seja, que estão no topo da hierarquia social da sociedade brasileira, né? Não são pessoas de classe média, não são pessoas pobres, são pessoas da elite, pessoas abastadas, com grande influência, poder econômico, tá bom? Só que eles têm umas pequenas diferenças entre eles. Além, né, dessa questão de administrativa, ter mais ou menos poder nas províncias, os liberais são principalmente profissionais liberais e proprietários de terras voltados para o abastecimento interno, sobretudo aí fazendeiros de Minas, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Já os conservadores, eles são a elite agrária, agroexportadora e escravocrata, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, e eles inclusive vão ter muito mais força ao longo do segundo reinado, tá? Nós temos sim alguns governos de caráter liberal, tivemos, por exemplo, o triênio liberal logo aqui no começo, mas no geral os conservadores vão ter muito maior influência, né, muito mais influência ao longo do segundo reinado do que os liberais. Tranquilo? Bom, além dessas diferenças, a gente pode destacar algumas semelhanças entre os dois. Você provavelmente já ouviu falar aquela frase célebre, bem famosa, né, do ministro Holanda Cavalcante, do senador, que diz, né, nada mais se assemelha a um Luzia no poder do que um Saquarema no poder. Algo mais ou menos assim. Se referindo a eles como farinha do mesmo saco. De fato, né, eles têm muitos pontos em comum, já que ambos defendem a propriedade privada, a unidade imperial e a escravidão. Os liberais até, por um momento, né, vão endossar mais o abolicionismo, mas de maneira geral eles vão ser escravistas, tá? Eles também são monarquistas, os dois partidos defendem a unidade do império, né? Não defendem grandes reformas, não. Os liberais, né, mesmo defendendo a autonomia para as províncias, com o passar do tempo eles se tornam menos enfáticos na defesa dessas ideias. A gente pode dizer que esses dois partidos, eles compõem a boa sociedade do império, que é o pessoal rico mesmo, tá? É o pessoal que não se mistura com o populacho, com o povo, não se mistura com os escravos, com os índios, né? São as pessoas ricas do Brasil, tá bom? Que tem grande prestígio político, tem grande poder econômico, né? São as pessoas nobres, de destaque mesmo, beleza? Bom, continuando aqui, né? É interessante a gente observar que no final das contas, essa boa sociedade, né, ela estabelece uma certa relação de clientelismo com o povo. Ou seja, nós temos aqui um tipo de relação política, né, que é pautada na concessão de benefícios públicos por meio de empregos, né, benefícios fiscais, troca de apoio político. Digamos que os políticos do Império, assim como da República, né, eles não eram muito afeitos à coisa pública mesmo, não, né? A estrutura acaba atendendo interesses muito mais particulares, né? Então, aquilo que a gente chama de loteamento de cargo, isso já existia nessa época, para vocês terem uma ideia. Inclusive, a gente tem aqui, né, um texto muito bom, né? Eu, pelo menos, gosto muito desse Joaquim Manuel de Macedo. Ele é muito conhecido por ter escrito A Moreninha, talvez vocês tenham visto lá com a professora Luana, mas ele tem um texto bem interessante que se chama A Carteira do Meu Tio. De um cara que queria ascender na política, queria se tornar político, mas a única coisa que ele tem mesmo é o fato dele ser sobrinho de alguém muito influente. Então ele nem sequer usa o nome dele, né? No livro ele se identifica, o eu lírico, como o sobrinho do tio. Ele nem chega a usar o próprio nome. Aí ele fala, senhores, eu sou
sem mais nem menos, o sobrinho de meu tio. Não se riam. Não há razão para isso. Queriam meu nome de batismo ou de família? Não valho nada por ele. E por meu tio, sim, que é um grande homem. Estou exatamente no caso de alguns candidatos ao parlamento e a importantes empregos públicos, cuja única recomendação é neste o ser filho do seu fulano, naquele ser neto do seu Beltrano e até às vezes naquele outro ser primo da senhora Cicrana. Então veja que aqui, né, a ocupação dos cargos públicos, né? Tudo isso depende dos favores, né? Das relações que você estabelece aí de maneira pessoal, tá certo? Então as críticas que são feitas hoje à nossa política nacional já eram feitas aqui nesse contexto também. Vejam só, né, a sátira aqui do Joaquim Manuel de Macedo, beleza? Bom, e esse povo miúdo, né, que é a população, somos nós naquela época, digamos assim, né? Ele, na verdade, ele tem que se submeter, né, ao poder dessa boa sociedade. Ele exerce pouca influência na ordem política, certo? Olha só, vocês devem se lembrar, né, que lá no finalzinho da nossa aula anterior, nós vimos que o golpe da maioridade ele foi engendrado, ele foi formulado pelos liberais ou progressistas, né? O golpe deu certo, o jovem imperador assumiu a coroa e o primeiro gabinete a ser formado foi justamente o gabinete da maioridade, né? O Ministério da Maioridade ou Ministério dos Irmãos, como ficou conhecido, porque nós tínhamos aqui vários irmãos, né, no gabinete. Tinha o Antônio Carlos e o Martim Francisco de Andrada, né? Tínhamos também outros irmãos também, e aí eles formaram esse primeiro gabinete chamado Ministério dos Irmãos. É um gabinete, então, liberal, certo? E aí a primeira coisa que se faz aqui nessa época é, no final das contas, convocar eleições, né? Se convoca eleições para a próxima legislatura, né? E aí os liberais conseguem vencer. Eles convocam eleições, conseguem maioria na Assembleia, só que eles são acusados de fraudes, porque eles utilizam, né, de vários atributos, violência, né, fraudes nas urnas. Aí os conservadores começam a denunciar, né? Eles conseguem vencer, mas os conservadores começam a denunciar isso e o imperador, então, se vê obrigado a dissolver o gabinete liberal no final das contas. Então, eles ganham, né? Mas o gabinete que ganhou não chega nem a tomar posse, né? Ele foi dissolvido e aí, em seu lugar, assume políticos conservadores, tá bom? E aí, esses conservadores, agora de volta ao poder, lembrando que antes eles estavam com Araújo Lima, eles vão fazer o quê? Continuar o processo de centralização política que eles haviam iniciado anteriormente. Então, o que eles vão fazer? Vão reformar o Código do Processo Criminal, centralizando, né, o poder de justiça no Rio de Janeiro e dando poucas atribuições para as províncias em relação à justiça, tá? Então, poder de polícia, poder de justiça ficou centralizado no Rio de Janeiro, tá certo? Essas eleições violentas que haviam sido canceladas, elas ficaram conhecidas como eleições do cacete, né, devido a esse largo uso de violência no final das contas, tá certo? É interessante a gente dizer que os liberais, eles vão chegar a exercer alguns cargos aqui, tá? Só que, inclusive, tem um período que fica conhecido como quinquênio liberal. Eles ocupam o poder por 5 anos, né? Um quênio liberal. É o período, inclusive, que eles permanecem mais tempo no poder, né? Seguidos, assim. Mas, no geral, os liberais não vão ocupar tanto, tá, a direção do país quanto os conservadores. Eles podem até estar presentes no governo de uma forma ou de outra, mas os conservadores exercem muito mais poder. Por isso que a gente pode dizer que durante o Segundo Reinado existiu uma direção saquarema, né, porque eles de fato permanecem muito tempo no poder. Bom, mas nesse contexto aqui os liberais estão sendo expulsos de novo, vocês estão observando, né? A eleição foi dissolvida, né, teve fraude nas eleições do cacete, os conservadores conseguem então se eleger, né? Conseguem ser colocados, né, no lugar dos liberais a mando do imperador. Então, diante disso, os liberais, fora do poder novamente, eles não aceitam isso e fazem o quê? Pegam em armas contra o governo conservador, tá? Em 2 províncias isso acontece, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. É nesse contexto, inclusive, que os conservadores, agora de volta ao poder, vão reativar o Conselho de Estado,
tá? Os liberais temem isso porque acham que ele está tentando controlar as decisões do imperador, né? Aquele Conselho de Estado que havia sido extinto lá com o ato adicional, né? Ele é retomado aqui com os conservadores, então os liberais ficam, opa, eles estão tentando manipular aí o imperador menino, nós temos que ficar de olho nisso. E aí eles resolvem, então, pegar em armas, né, já que foram expulsos do poder, contra os conservadores. Em São Paulo, né, vai eclodir uma revolta liderada aí por um político chamado Rafael Tobias de Aguiar, que vai ser aclamado como presidente de província, né? Isso à força mesmo, tá? E aí os rebeldes vão chegar a conquistar várias cidades paulistas, olha só, Itu, Porto Feliz, Campinas, Capivari. Só que aí o Barão de Caxias, ele é chamado, né, para conter essa revolta, tá bom? Em seguida, a São Paulo, Minas Gerais, acontece algo muito parecido. Lá, liderados por Teoflotone, né, nós tivemos a aclamação de um mineiro chamado José Feliciano Pinto Coelho Cunha como presidente da província, mas lá os liberais mineiros também foram vencidos pelas tropas, né, do Barão de Caxias. Inclusive, eles foram vencidos, né, no município próximo de Belo Horizonte chamado Santa Luzia. E devido a isso, pessoal, eles ficam pejorativamente sendo chamados pelos conservadores de Luzias, para tirar sarro com eles mesmos, né? Lembrar, olha, vocês foram derrotados lá em Santa Luzia. Por isso que esse apelido Luzia passa a ser utilizado para se referir aos liberais, tá bom? Depois que esses liberais foram derrotados, nós vamos ter aqui algumas medidas conciliatórias, tá? Algumas medidas para tentar acalmar os ânimos dos liberais e, ao mesmo tempo, aí, fazer uma certa média com eles, né, manter liberais e conservadores de maneira mais estável aqui, né? O que vai acontecer? Para começo de conversa, em 47 vai ser criado o cargo de presidente de Conselho de Ministros, tá? Esse camarada, ele vai ser o chefe de governo, tá? É a mesma coisa que o primeiro-ministro lá na Inglaterra. Mesma coisa assim, né? É bem similar o cargo. Então, aqui é instituído, a partir de 1847, o parlamentarismo, tá? Foi a nossa primeira experiência parlamentar na história do Brasil, mas não foi a única. Isso porque o parlamentarismo vai ser reativado durante o governo João Goulart. Nós vamos ver isso mais adiante no nosso curso. Mas voltando aqui ao nosso século XIX, em 1847 foi criado esse cargo, né, do presidente do Conselho de Ministros, que passa a ser uma espécie de primeiro-ministro, né? E aí é interessante observar, né, que alguns historiadores chamam esse parlamentarismo implementado aqui de parlamentarismo às avessas. Por quê? Bom, ele foi até inspirado no modelo britânico de parlamentarismo, só que ele sofreu algumas adaptações. Olha só, no parlamentarismo inglês, o clássico, aquele que nos inspirou, o chefe de Estado, ele é escolhido pelo parlamento. Então, quem vai escolher o primeiro-ministro lá na Inglaterra? O parlamento. Eles votam e elegem, certo? E aí, veja que nesse caso, né, o primeiro-ministro ele é selecionado após as eleições. Então tem eleição para o parlamento, escolhem-se os deputados e os deputados vão votar em quem vai ser o primeiro-ministro, certo? Essa é a lógica. Aqui é diferente. No caso brasileiro, nós temos, no parlamentarismo brasileiro, nós temos o presidente do conselho sendo escolhido pelo próprio imperador. Não é o parlamento que escolhe. Depois que o imperador escolhe o presidente do conselho, ele vai convocar as eleições que vão escolher o parlamento, tá certo? Que vão selecionar o parlamento. E mais, né? Dom Pedro II, inclusive, pode dissolver, né, as eleições a qualquer momento. Lembra lá que o poder moderador permite ele fazer isso? Então veja que aqui o nosso parlamentarismo às avessas, ele não representou uma diminuição, né, do poder moderador e mantém o controle, né, do poder moderador sobre a política nacional, né, sobre a política partidária. E aí é interessante porque nesse contexto, né, nós vamos ter, então, o primeiro-ministro submetido ao imperador, enquanto lá, né, não se confunde isso. O chefe de governo é o primeiro-ministro, o chefe de Estado é o imperador, e eles não se misturam, não se confundem, né? Agora aqui você tem o chefe de governo, né, que é o primeiro-ministro, nosso presidente do Conselho de Ministros, meio que vinculado ao imperador. Tá dando para ver? Olha só. Mas e os liberais? Os liberais estão
pé da vida ainda, né, foram derrotados lá nas revoltas de 1842, mas nesse contexto aqui, pouco tempo depois, para acalmar os ânimos, né, vai prevalecer o que se chama de conciliação. Né? Os conservadores eles vão se manter aqui à frente do poder, mas eles vão tentar, né, encaixar, digamos assim, alguns liberais em pastas ministeriais. Então, nesse contexto, nós temos uma tentativa, né, de acalmar os ânimos liberais e fazê-los se aproximar dos conservadores. Dá certo, né? A partir aqui de 1853, 68, nós vamos ter um período de grande estabilidade. Afinal de contas, já havia acabado a Revolução Farroupilha, né, que foi uma revolta que se mantém até 1845, né? Já havia aqui sido cessadas as revoltas liberais. Então, nesse contexto, né, nós temos um apaziguamento, né, das tensões que existiam até então entre os grupos políticos, tá certo? Isso vai se apaziguando, se assentando. E veja que aqui o imperador é representado como um grande carrossel, ora beneficiando liberais, ora beneficiando conservadores, né? O poder moderador permite que ele faça isso, embora na prática, no final das contas, os conservadores vão prevalecer mais na política nacional, tá certo? Deu para entender aqui o nosso parlamentarismo às avessas, mais ou menos o que ele significa? Olha só. Pouco tempo depois, né, das revoltas liberais, nós tivemos um movimento um pouco similar acontecendo na região de Pernambuco. Alguns historiadores consideram a revolta da Praieira a última das revoltas regenciais, tá? Isso é possível, esse raciocínio, só que é importante dizer aqui que essa foi uma revolta que aconteceu já no contexto do Segundo Reinado, tá? Então, fique atento, se você às vezes se deparar aí com um mapa, alguma coisa, né, que mostra revoltas regenciais e tem essa revolta da Praieira, não se esqueça que ela já acontece no Segundo Reinado, né? Se o Segundo Reinado começa em 1840 e a revolta da Praieira em 1848, então já é Segundo Reinado. Bom, essa é a nossa última revolta do nosso querido barril de pólvora chamado Pernambuco, né? Porque nós tivemos muitos conflitos lá, né? Desde a expulsão dos holandeses, né? Na chamada insurreição pernambucana, passando pela Guerra dos Mascates, né? Passando também pela Revolução Pernambucana, pela Confederação do Equador e agora, finalmente, a Revolta da Praieira. Então, cuidado para não confundir, tá? Porque são muitos os episódios, muitos os levantes, mas é interessante você saber as motivações, algumas particularidades de cada um deles. No caso da Revolta da Praieira, o que a gente precisa saber? Nesse contexto, pessoal, Pernambuco era dominada por duas famílias de senhores de engenho. De um lado, nós temos os Cavalcante e do outro lado, os Rego Barros, tá certo? Os Cavalcante são liberais, Rego Barros conservadores. Esses dois grupos não tinham muitas diferenças entre si, né? Os dois senhores de engenho, interesses mais ou menos parecidos, era só uma disputa entre elites mesmo. Só a gente tem um terceiro grupo que começa a se formar, que não é nem de um nem de outro, né? Que são quem? Comerciante, senhores de engenho que não têm alianças aí com esses outros dois, lavradores, profissionais liberais, e eles começam a formar um partido chamado Partido Nacional de Pernambuco, um pouco engraçado, né? Nacional e Pernambuco ao mesmo tempo. Esse partido é formado em 1842. Como ele tinha um jornal sediado na Rua da Praia, né, ele passa a ser chamado de Partido da Praia ou Partido Praieiro, tá? E os seus membros de praieros mesmo. E aí, esse partido praieiro, ele consegue ascender ao poder em 1844, ele consegue eleger, né, um presidente da província aqui que vai representar os seus interesses, e até então eles sofriam perseguições, né, dos conservadores, sobretudo. E aí, quando eles assumem o poder, eles vão começar a fazer exatamente o que os conservadores faziam. Vão perseguir politicamente os seus adversários, né? Sobretudo os conservadores, que eles chamam de gabirus, que é uma espécie de rato que tem lá, tá? E aí, com isso, né, os conservadores falam, vocês vão ficar fazendo isso com a gente? Acionaram o governo central lá no Rio de Janeiro e o governo praieiro foi deposto do poder. Quando os praeiros foram afastados, eles não aceitaram isso. Resolveram, então, pegar em armas e dar início a um processo que ficou conhecido como Revolta da Praieira ou Revolução Praieira, tá bom? É basicamente isso, então. Eles eram um grupo marginalizado, que sofria até certas perseguições, né,
dos conservadores sobretudo, conseguiram vencer as eleições, começaram uma onda de perseguições, inclusive contra os conservadores. Estes, né, para se vingar aí das perseguições, acionaram o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, depôs o governo que existia aqui em Pernambuco, o governo praieiro, e aí eles não aceitaram isso, pegam em armas e dão início à revolta. E aí o que acontece aqui? Os revoltosos, eles vão produzir um documento chamado Manifesto do Mundo. Nesse documento eles vão expor aí as suas principais propostas de mudança, o que eles queriam mesmo a partir dessa revolta, que era o quê? O voto livre e universal, tá? Então acabar com o voto censitário aqui, todos os homens poderem votar. A liberdade de imprensa também foi defendida aqui, a garantia de trabalho, a extinção do poder moderador, a nacionalização do comércio e a adoção do federalismo. O que é esse negócio de nacionalização do comércio? Porque aqui em Pernambuco ainda tem um pouco daquele sentimento antilusitano, de dizer que os portugueses dominam todo o comércio, né, eles estão contra os interesses brasileiros. Então, quando eles propõem algo desse tipo, nacionalização do comércio, eles falam que o comércio tem que atender interesses dos brasileiros e não dos estrangeiros, tá bom? Veja que aqui nós temos princípios liberais, tá? Do liberalismo. Liberdade de imprensa, né, extinção do poder moderador que interferia nos demais, né, o federalismo, o voto livre, esses são princípios liberais. A garantia de trabalho talvez seja a exceção aqui, porque começa a surgir lá na Europa o socialismo, tá? E aí, de certa maneira, o socialismo influenciou aqui, né, na defesa dessa pauta, a garantia de trabalho. Mas, essencialmente, trata-se de um movimento liberal, tá certo? E aí, esse movimento pega em armas, né, vão ser liderados aí por nomes como Pedro Ivo e Borges da Fonseca, mas eles acabam sendo reprimidos pelas tropas enviadas pelo poder central. É interessante mostrar que essa foi a última revolta, né, que ameaçou a política do século XIX, digamos assim, né? Por isso que alguns entendem ela como o fechamento do ciclo da regência, das revoltas iniciadas na regência. Depois dessa última revolta, né, a estrutura estabelecida com o parlamentarismo e o próprio Ministério da Conciliação permitiram que a política nacional se estabilizasse. Então não vamos ter grandes levantes, grandes confrontos até o final do segundo reinado, tá certo? Vai ser um período de grande estabilidade política, tá certo? Então pensou nos anos 50 do século XIX, 1850, 1860, a gente tem que pensar em estabilidade política no segundo reinado. Fechou? Bom, com isso aqui encerramos os aspectos políticos importantes aí para a prova da ESA. É bem pouco provável que algum assunto dessa parte aqui em especial seja cobrado, senão a revolta da praieira, né, que tem alguma chance, ainda que muito ínfima, tá certo? As revoltas liberais não costumam cair. A revolta da praieira, ao meu ver, tem alguma chance de ser cobrada, mas menos do que os conteúdos que veremos a seguir, beleza? Então, próximo bloco, atenção redobrada, porque ele vai estar recheado de aspectos que já caíram na prova da ESA. Tchau!